Bom, saiu o relatório preliminar do acidente com a TR-72 da Voipes que aconteceu no mês passado, ou seja, agosto de 2024. Já vou adiantar para você que entrou nesse vídeo e quer saber de quem que foi a culpa do acidente. Se você entrou com essa intenção, eu já te convido a não assistir esse vídeo. Agora, o que eu vou mostrar hoje são os dados que o CENIPA nos trouxe nesse relatório inicial, numa espécie de resumo com as informações oficiais dadas pelo órgão responsável pela investigação. E sim, o principal ponto, pelo que eu li no relatório, é a questão do gelo. Ah, André, mas então o problema foi o gelo e o avião caiu por causa disso. Pois é, essa informação você não vai encontrar aqui, tampouco no relatório inicial que o CENIPA soltou. Sinto muito, mas não vai. Vamos dar uma olhada em umas prints que eu selecionei desse relatório aqui na tela comigo. Repórter preliminar, que tem por finalidade apresentar o status atual do tratamento da notificação, seu teor ainda pode ser alterado e não vincula obrigatoriamente as conclusões que serão publicadas no relatório final da investigação. Portanto, a investigação final poderá ser diferente do que está apresentado aqui. Lembrando, faz menos de 30 dias também que aconteceu o acidente. Nesse sentido, as investigações realizadas pela CENIPA não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilização. Tampouco se dispõe a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas indicam possíveis fatores contribuintes que permitem elucidar eventuais questões técnicas relacionadas à ocorrência aeronáutica. Portanto, eles buscam o quê? Conseguiu entender? Descobrir o que, as causas que levaram a acontecer esse acidente, como qualquer investigação de acidente aeronáutico. Dessa maneira, o CENIPA propõe, por meio da emissão de recomendações de segurança, a implementação de medidas com o objetivo de evitar ocorrências de eventos semelhantes, buscando o aprimoramento da segurança de voo. Portanto, a investigação de acidentes aeronáuticos é justamente para quê? Para evitar novos acidentes similares. O tipo da ocorrência foi classificado como formação de gelo e perda de controle de voo. Então, a investigação vai se basear nessas duas características do acidente. Importante é a sequência de eventos, com base nas informações coletadas do gravador de dados de voo e do gravador de voz de cabine. Aí tem toda uma sequência. A aeronave iniciou a decolagem da pista 15 lá de Cascavel. Os Propeller Anti-Icing 1 e 2 foram ligados. O Electronic Ice Detector, detector eletrônico de gelo, exibiu um sinal de alerta ao cruzar o nível 130. Isso é 13 mil pés. O Airframe de Icing foi ligado. Um tom de alarme único foi ouvido na cabine. Na sequência, os tripulantes comentaram sobre ter ocorrido uma mensagem de FOU no airframe do The Ice. Reparem nessa parte em laranja aqui, tem a questão do sinal de alerta lá da questão do gelo. Liga, desliga, liga, desliga. O segundo piloto em comando efetuou o contato com o rádio, com o despachante operacional da companhia aérea no aeródromo de Guarulhos, a fim de realizar as coordenações necessárias para a sua chegada. Lembra, 15h16, esse é o horário mais 3 que se utiliza na aviação. Desconta 3 horas para você ter o horário real do ocorrido. 3 minutos depois desse sistema liga, o alerta, liga, desliga, o piloto foi lá, estava coordenando normalmente a sua chegada no aeroporto de Guarulhos. Menos 2 minutos depois, o Electronic Ice Detector exibiu o sinal de alerta. Nesse momento, o primeiro piloto de comando estava informando os passageiros sobre as condições da chegada e horário previsto em Guarulhos. Segundos depois, o Airframe de Icing foi ligado. Agora vamos prestar atenção aqui nessa partezinha mais final já desse cadeia de eventos aí. 16 e 19, o Airframe de Icing foi desligado. A tripulação efetuou uma chamada na frequência tal lá para a aproximação em São Paulo. A aproximação em São Paulo solicitou que a aeronave mantivesse o nível de voo 170 devido ao tráfego normal. A tripulação respondeu que iria manter o nível de voo e que estava no ponto ideal de descida aguardando autorização. Beleza? 16 horas e 19 minutos e 23 segundos. 10 segundos depois apenas, o primeiro piloto em comando continuou a realizar o briefing de aproximação. Beleza? 27 segundos depois, o segundo piloto comentou bastante gelo. 5 segundos depois, o airframe de Icing foi ligado pela terceira vez. E aproximadamente 28 segundos depois, a torre autorizou a aproximação da aeronave e voar direto na posição Sampa, mantendo o nível de voo 170. Até ali estava tudo normal.
fora a questão do follow, bastante gelo. Vamos pegar então, ó, 16, 20 e 33. 16, 20 e 33, essa aqui, ó, informação da posição Sampa, beleza? 6 segundos depois a informação foi cotejada pela tripulação. Apenas 11 segundos depois a aeronave iniciou uma curva à direita para a proa da posição Sampa, que ele tinha solicitado que ele iria voar. 7 segundos depois que iniciou a curva, com uma velocidade de 169 nós, o alerta de Increase Speed foi exibido juntamente com um tom de alarme único. Ato contínuo, iniciaram-se ruídos de vibração na aeronave junto com o acionamento do alarme de stall. Aí vamos prestar atenção no tempo, 57, 12 segundos depois. 12 segundos depois que teve esse increase speed, aumento de velocidade que foi exibido, junto com o alerta de stall da aeronave. 12 segundos depois, a aeronave o controle da aeronave foi perdido e ela ingressou em uma altitude de voo anormal até colidir com o solo. Nesse ponto, a aeronave se inclinou a 52 graus para a esquerda e posteriormente 94 graus à direita, realizando uma variação de proa de 180 graus no sentido horário. Na sequência, a variação de proa foi revertida pelo sentido anti-horário, completando 5 voltas em parafuso chato até a colisão com o solo. Você viu que foi ali questão de 16, 20 e 50, ele começou a fazer a curva, 16, 20, 21, 09, ou seja, em 19 segundos a aeronave já estava sem controle. Informação importante que o CENIPA com certeza vai investigar bastante essa questão. O relatório tem muita parte técnica e para deixar o vídeo, além de mais curto, mais prático também para você assistir, para você entender, o que é importante você saber? Que a aeronave em questão, o modelo, não exatamente aquela lá, mas o modelo voado, era certificada com sistemas que permitiam a operação em condições ambientais adversas, incluindo condições atmosféricas de formação de gelo. Gente, essa aeronave voa na Sibéria, voa no Canadá, voa na Europa, voa em condições muito piores do que aqui no Brasil. O sistema de detecção de gelo, Ice Detection System, utilizava 2 principais componentes, uma sonda de indicação de gelo e um detector de gelo eletrônico. Tem até uma imagem ali, ó, vista desse sistema a partir do posto de pilotagem do piloto, né, que fica à esquerda. Dá para ver, literalmente sim, dá para ver. O IP foi projetado para reter o acúmulo de gelo enquanto as outras superfícies da aeronave ainda permanecessem livres. Informação visual do início do acúmulo de gelo, e ele serve também para a informação visual que a aeronave estava livre de gelo. Adicionalmente, a aeronave era equipada com Electronic Ice Detector instalado no intradorso da asa esquerda, capaz de indicar que a aeronave estava em condições propícias à formação de gelo e emitir o alerta Amber Icing no painel Ice Detect. Aí tem algumas imagens, ó, detector de gelo, são sistemas, são sensores que indicam a questão do gelo. Aqui é bastante importante, ó, 16.22.02 até as 16.22.049, a aproximação São Paulo fez ali 5 chamadas para tentar identificar o que aconteceu com o Passaredo, porém não obteve resposta. De acordo com as transcrições dos áudios de comunicação entre a aeronave e os órgãos de controle, verificou-se que não houve declaração de emergência, uma informação importante. O que os pilotos, naqueles 19 segundos ali, estavam fazendo, de acordo com o relatório do CENIPA, literalmente tentando resolver o problema. Não houve nenhuma declaração de emergência, até porque, eu vou falar uma frase que talvez seja um pouco impactante. Os pilotos eles não estavam preocupados na comunicação, eles estavam preocupados em salvar a aeronave. É a tendência do que demonstra o relatório. E o que foi visto na questão dos destroços lá quando eles chegaram no local do acidente? Os destroços foram localizados de forma concentrada, aproximadamente 38 milhas de Guarulhos e 7 milhas de Viracopos. A aeronave estava em voo a nível 170 quando houve perda de controle de voo, entrando em uma condição de stall seguida de parafuso chato. Aquela imagem que a gente viu, né? Nos últimos segundos ali, até colidir com o solo no município de Vinhedo. O impacto aconteceu em uma área residencial de um condomínio e a aeronave colidiu com o solo em alta velocidade vertical e baixa velocidade horizontal. Foi visto que a aeronave ela caiu num chamado espiral, resultando em um sítio com características de destroços concentrados. É só você, se você quiser se informar mais completo, é que se eu fosse fazer um vídeo lendo o relatório inteiro, primeiro que ficaria um pouquinho chato o vídeo e ficaria bem maçante para você entender essas questões do acidente. Não foram encontradas evidências de separação estrutural em voo, ou seja, a aeronave
caiu inteira, daí houve pedaço que foi para frente, pedaço que foi para trás, os motores ficaram realmente no lugar, tem essa informação aqui no relatório, teve parte que pegou fogo, teve parte que não entrou em combustão. Andamento das investigações. Novos dados factuais estão em processo de coleta para posterior validação, a fim de fundamentar as análises de modo a garantir a precisão e confiabilidade das conclusões que serão apresentadas no relatório final. A investigação seguirá 3 principais linhas de ação. Gente, fatores humanos, explorar os condicionantes individuais, psicossociais e organizacionais relacionados ao desempenho da tripulação ante a situação vivenciada. Fator material, averiguar a condição de aeronavegabilidade, com especial atenção aos sistemas anti-ice, de-ice, de proteção contra o estalo da aeronave e fator operacional. Analisar os aspectos relacionados ao desempenho técnico dos tripulantes e dos elementos relacionados ao ambiente operacional no contexto do acidente. Portanto, vão identificar a questão da falha humana, o que houve, né? Se houve realmente uma falha humana, questão da aeronave, se a aeronave estava com problema, e o fator operacional, que é uma junção, no caso, das duas. Isso, como eu falei no começo do vídeo, foi tipo um resumo assim das principais partes aqui do relatório que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês. Ele tem bastante parte técnica que acho que não convém trazer muito aqui. Agora é esperar realmente o relatório final. Bom, ficou muito claro. Existem muitas perguntas ainda, claro, sobre o assunto e é preciso investigar alguns pontos, assim. A manutenção do avião, se foi feita correta, se estava tudo perfeito. Se os pilotos, por exemplo, fizeram o procedimento correto, afinal de contas eles são treinados para situações de emergência. Os pilotos não são treinados apenas para voar quando tiver tudo perfeito. E a linha de investigação deve seguir mesmo esse caminho do sistema antigelo. O relatório é bem complexo e grande, o inicial. O final é muito maior. Além, claro, de outras respostas que devem ser respondidas pelo relatório do CENIPA. Isso no relatório final, que deve levar aí, depende da complexidade, talvez 1 ano, 2 anos. Não sabemos ainda. Para fazer justamente as correções necessárias e que não venha acontecer outros acidentes similares. O vídeo de hoje é esse. Até a próxima. Tchau!